Malfatti, ela foi a pioneira da arte moderna aqui no Brasil. Aí vocês podem ver, numa época, que é no começo do século, né, XIX, aliás, século XX, 1900. Ela nasceu no final do século XIX, mas é bem no começo do século XX. A pintura aqui no Brasil era totalmente acadêmica. E ela aparece com essa pintura que se chama boba, que é um expressionismo. Então, agradou alguns e deixou pessoas totalmente contra essa pintura. Agora, eu vou falar sobre essa pintura, ela está lá dentro, mas eu acho ela muito interessante. Ela é pintada toda, se vocês verem, o fundo dela é todo em diagonal. Até a cadeira também puxa para a esquerda. E essa figura dela equilibra, porque é uma linha reta, né? Tem esse preto da cabeça dela também, do cabelo. É interessante também a figura é toda amarela, praticamente. É cara, roupa, e o olhar dela. O nome dela é boba. Mas será que ela é boba mesmo? Eu não sei se ela, com esse olhar, se ela realmente é boba. Eu acho que bobos somos nós. Ela parece sonsa. Boa, mas é verdade. Não é? Aí esse olharzinho assim para cima. Agora vamos lá na historinha dela. Ela nasceu... Peraí, isso aqui me incomoda. Anita Malfatti, né? Ela foi pintora, gravadora, ilustradora e professora. E é considerada a pioneira da arte moderna do Brasil, como eu já falei. E ela nasceu em São Paulo, no dia 2 de dezembro de 1889, quer dizer, já foi o século XIX, bem no final. Ela era filha de um engenheiro italiano e de uma pintora e desenhista de descendência alemã de nacionalidade americana. Sua mãe falava vários idiomas e tinha uma sólida cultura e cuidava pessoalmente da educação da Anitta, né? Agora, a Anitta nasceu com uma atrofia congênita no braço e na mão direita. E ela precisou, então, desde cedo, ser treinada a usar a mão esquerda. Ela não usava a mão direita. Apesar dela ter nascido destra, né, ela teve que se tornar canhota. Aos 3 anos, foi submetida a uma cirurgia na Itália, mas não teve sucesso. Ela foi alfabetizada no externato de São José, estudou na escola americana e depois no Colégio Mackenzie, onde fez a escola normal e se formou aos 19 anos professora. Aos 13 anos, ela, inclusive, nessa época, ela tinha perdido o pai, a mãe teve que ir trabalhar, então ela ficou um pouco desorientada, sem rumo, ela resolveu se suicidar. Então, ela deitou nos dormentes da linha do trem e ela diz depois o que aconteceu. Foi uma coisa horrível, indescritível, o barulho ensurdecedor, a deslocação do ar, a temperatura asfixiante, deram-me a impressão de delírio e de loucura. Eu via cores, cores e cores, riscando o espaço, cores que eu desejaria ficar para sempre na retina assombrada. Foi a revelação. Voltei decidida a me dedicar à pintura. Mas ela só vai se dedicar à pintura mais tarde. Ela começou a seu aprendizado
com sua mãe, que ela pintava, né? Com sua mãe que iniciou o aprendizado dela. E ela, aos 20 anos, ela pintou sua primeira tela. É o Burrinho Correndo, que vocês estão vendo aí. 1909. Quer dizer, ela não começou criança, muito novinha a pintar. Ela começou realmente depois dos 20 anos. Em 1910, ela, com a ajuda financeira do seu tio materno, ela se mudou para a Alemanha e teve aula particular no ateliê de Fritz Burger. E nesse período de 1911 e 1914, primeiro ela ingressou na Academia Imperial de Belas Artes de Berlim, que era como fala o nome, academia, era uma coisa bem acadêmica mesmo, né? Não tinha nada de moderno. Mas um dia ela foi visitar uma exposição de pintura moderna e entrou em contato com a pintura totalmente diferente daquela ensinada na escola. Ela, fascinada, aproximou-se do grupo e passou a ter aulas primeiro com Lord Scoring. Aí ela fala isso, ela conta o que ela sentiu nessa exposição, o que ela aprendeu, né, dentro da exposição. Aí ela fala isso. Um belo dia fui com um colega ver uma grande exposição de pintura moderna. Eram quadros grandes, havia emprego de quilos de tinta e de todas as cores. Um jogo formidável, uma confusão, um arrebatamento, cada acidente pintado de todas as cores. O artista não havia tempo para misturar as cores, o que foi para mim uma revelação, minha primeira descoberta. Pensei, o artista está certo. A luz do sol é composta de 3 cores primárias e 4 derivadas. Os objetos se acusam só quando saem da sombra, isto é, quando envolvidos na luz. Tudo é resultado da luz que o acusa, participando de todas as cores. Nada nesse mundo é incolor ou sem luz. Procurei o homem das cores, Lord Scoring, e dentro de uma semana comecei a trabalhar na aula desse professor. Quer dizer, ela descobriu o impressionismo, né? A questão da luz, das cores, das misturas. E aí ela começou a fazer. Esse quadro ele não está muito nítido, não, mas foi o que eu encontrei dele, né? Mas a gente vê bem que ele é um quadro impressionista. Esse é um outro também, que também não está, a fotografia não está muito boa, mas foi o que eu encontrei. E também na época que ela estudava com esse professor, né? Aí, posteriormente, começou seu interesse pela pintura expressionista, desejando aprender o seu conceito e sua técnica. Iniciou a ter aulas com o professor Ernst Bishop Kuhn. E aí ela começou a mudar a pintura dela e procurar assim, uma coisa mais expressionista. Agora, aí vocês veem que isso aí não é uma pintura clássica, né? Também não é impressionismo, e indo mais para o expressionista. Também ela usa muito amarelo. Também vocês vão ver nas outras pinturas dela. Aos 14 anos, aliás, aos 24 anos, em 1914, ela tentou pleitear uma bolsa de estudo junto ao Pensionato Artístico do Estado de São Paulo. Montou, então, uma exposição com suas obras de estilo expressionista.
Eu cheguei a dizer que ela voltou para o Brasil por causa da... Podia começar a guerra, estava escrito. Eu não sei, eu acho que eu pulei isso. Isso. Mas ela voltou para o Brasil, porque teve essa iminência da guerra, em 1914, né? Então, ela voltou. Mas ela pleiteou uma bolsa de estudo, fez pensionato artístico do Estado de São Paulo, e então ela montou uma exposição com suas obras de estilo expressionista. O senador José de Freitas Vale era responsável pela concessão da bolsa. Ele não gostou das obras da Anitta, chegando a criticá-la publicamente. Bem, ele não podia gostar, né? Porque a pintura lá, aqui no Brasil, que se via era uma pintura acadêmica nessa ocasião. Mas o crítico de arte, Nestor Rangel Pestana, reconheceu o talento dela, mas por conta da guerra, as bolsas de estudo foram suspensas. Aí ela, com 25 anos, em 1915, foi financiada novamente pelo tio. Ela embarcou para Nova York. Ela se matriculou na Art Students League, estudando gravura e pintura. Eu, quando estive em Nova York, eu estive nessa escola. Inclusive, eu tinha o sonho de estudar pintura lá em Nova York. Ficou só no sonho. Aqui estão as gravuras dela, dessa época, né, de 1915. Essa aqui eu achei muito interessante, porque essa curvatura aqui, né, eu, quando olhei primeiro, parecia uma folha, mas é uma estrada, né, embaixo, em cima, sobe, é uma elevação. Mas como tem esses galhos aqui, eu achei à primeira vista, não sei. Depois, ela saiu dessa escola e se matriculou no Independent School of Art, onde conheceu o pintor e filósofo Homer Boss, conhecido por respeitar a expressão e o ritmo de cada aluno. Ele orientou a Anitta a engajar-se mais ainda no expressionismo. Então, vocês podem ver aqui, principalmente, dessa mulher de cabelo verde, né? Que nós vemos uma pintura realmente expressionista. Também é interessante, mesmo com a boba, né? Ela joga, faz uma diagonal, cria um movimento, né? Essa diagonal que ela faz, ela joga para cá e dá um movimento atrás e a figura reta, né? Que segura o quadro. Nos Estados Unidos, ela encontrou a consagração de sua arte no meio dos mestres e do público, capaz de interpretar a beleza das emoções contidas em suas obras. E ela resolveu, em 1916, voltar ao Brasil. E ela trouxe com ela um estilo de arte que marcou a fase mais brilhante da criação dela. Você vê esse quadro A Onda, ela tem muito de Van Gogh. Olha o movimento da onda, né? A mistura das cores, as pinceladas. O quadro eu acho belíssimo ele. Aqui, essas obras todas de um período, que é justamente 1915, que foi a fase dela assim que levou ao modernismo. Aí aqui também esses rochedos muito interessantes, bem trabalhados.
a estudante, sempre o amarelo, né? O rosto amarelo, a blusa amarela. Aqui também muito amarelo. Farol de Mohengan. Esse céu, o movimento desse céu. E aqui também, olha, sempre a diagonal. Ela usa sempre a diagonal para a esquerda, né? Então, aí as casinhas, quer dizer, era para estar tudo indo para cá, né? Para a esquerda. Mas não, aí ela põe aqui a casinha, essa torre aqui, né? E isso segura, né? Equilibra o quadro. Agora, essas nuvens que ela fez, né? O céu, dá uma profundidade, ele entra, né? Cria uma perspectiva, se vocês forem notar. Ela cria uma profundidade do jeito que ela fez, porque aqui vem para cá, esse vem para cá. Agora, em 1917, os comentários favoráveis de amigo e do crítico Nestor Rangel Pestana, é o mesmo crítico que, da outra vez, você gostou dos quadros dela, e dos modernistas, como Di Cavalcanti e outros, fez com que a Anitta alugasse um espaço na dependência do Mapping Store, na rua Líbero Badaró, onde ela expôs sua obra no dia 12 de dezembro. E a Anitta convidou para participar dessa exposição alguns pintores americanos, colegas seus. Outro quadro aqui. A gente não sabe se é montanha ou se é parte do céu. E também a gente sente bem o expressionismo no trabalho dela. O amarelo, sempre presente. Aí vamos ver os quadros, o Homem Amarelo, isso foi tudo apresentado. O Homem Amarelo, esse é um, esse é o outro. Isso aí tem um pouco de cubismo também, né? Doença de Picasso. E ela realmente foi uma inovação aqui na pintura no Brasil. Ela realmente ela trouxe o expressionismo no Brasil. Aqui, então, essa aqui é cubismo. Uma figura aqui azul, amarelo, que acaba esverdeando. São pinturas bem diferentes. Isso aqui é a Ventania, já em 1917. Também, olha, o movimento do vento. A gente sente bastante. Faz lembrar aqueles ciprestes do Van Gogh, né? Ela tem muito de Van Gogh. Muito mesmo. O trabalho dela eu acho muito bom. Aqui é a Boba. E o que aconteceu com o trabalho dela? Causaram tanta polêmica quanto admiração. Sua obra foi duramente criticada pela ala conservadora da elite cultural de São Paulo. Agora, a crítica mais dura veio de Monteiro Lobato, que dedicou um artigo no jornal do Estado de São Paulo, intitulado A propósito da exposição Malfatti,
que ficou conhecido depois, né, que tem várias publicações, como paranoia ou mistificação. Eu botei algumas partes do artigo para vocês sentirem o que ela sentiu. Aqui ela já usou as cores frias, né, praticamente todo de cores frias, que é o azul, o lilás, tem um pouco de avermelhado, que aí esquenta um pouquinho mais. Esse é o japonês. Por trás, a roupa também tem movimento. Esse negócio também do braço sair, não toma, a figura não toma a tela toda. Isso são trabalhos dela. Esse aqui já é um retrato mais bem. Isso aqui é uma gravura. Agora vamos ao... não, ainda não acabou, ainda estamos aqui. Aqui você já sente que há uma mudança, já está havendo uma mudança no trabalho dela. Esse tropical. Então, a coisa mais que vocês vão ver adiante, mais brasileira. Mas é sempre usando o amarelo no rosto, né? Apesar da moça parece ser uma moça de cor, né? Agora, isso aqui é o que o Monteiro Lobato... É uns pedaços que eu botei, né? E ele escreve assim: há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem as coisas e, em consequência, fazem arte pura, guardados nos eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Aí ele elogia todos aqueles grandes mestres da Renascença, sabe? Tudo na academia. Aí depois ele fala: a outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo e todos os períodos de decadência. Embora se deem como novos, como precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e a mistificação. E foi o título que saiu em vários jornais. Aí ele põe: de há muito já que a estudam os psiquiatras em seus tratados, documentando os inúmeros desenhos que ornam as paredes internas do manicômio. A única diferença reside em que, nos manicômios, essa arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses. E fora deles, na exposição pública, zambubadas pela imprensa e absorvidas por americanos malucos, não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica, nem nenhuma mistificação pura. Ele arrasou, né? Ainda tem mais. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Essa artista possui talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes, através de uma obra torcida pela má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Percebe-se de qualquer daqueles quadrinhos como a sua autora é independente, como é original, como é inventiva.
em que alto grau possui um seminúmero de qualidades inatas e adquiridas das mais fecundas para construir uma sólida individualidade artística. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama de arte moderna, penetrou nos domínios do impressionismo discutibilíssimo e põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Julgamos, porém, merecedora da auto-homenagem, que é tomar a sério o seu talento, dando o respeito à sua arte uma opinião sinceríssima e valiosa pelo fato de ser o reflexo da opinião do público sensato, dos críticos, dos amadores, dos artistas, seus colegas, e dos apologistas. Dos seus apologistas, sim, porque também eles pensam desse modo, por trás. Aí, o Érica Monteiro Lobato. Então, você vê que ele elogia que ela tem qualidades artísticas, mas que esse caminho que ela tomou, ele arrasa. Ele arrasa com a arte, essa arte moderna. E isso deixa ela muito mal mesmo. Ela ficou em estado de choque, ela sentiu-se muito atingida, pois ela acreditava muito em seus trabalhos e nos caminhos que vinham tomando. Então, ela gostava daquilo que estava fazendo, ela acreditava naquela arte que ela fazia. E vem o Monteiro Lobato e derrubou tudo, ela ficou muito mal mesmo. E a crítica tem muito mais também coisa, que eu só botei uns pedaços. Então, após essa crítica, muitas pinturas compradas foram devolvidas. Então, isso aí fez mais mal a ela. A crítica de Monteiro Lobato levou a Anitta a parar de pintar por um bom período. Mas também vários artistas. Tá aqui. A primeira manifestação de defesa que ela recebeu foi de Oswald de Andrade, e mais tarde de Mário de Andrade, com quem ela teve uma longa troca de cartas de quem se sentia muito próxima. Também vários jovens literatos e artistas visual, como Menotti de Alpitia, Emiliano de Cavalcante, reagiram em defesa de Anitta, o que possibilitou a aproximação daqueles que viriam a se chamar modernista. Porque aqueles que estavam entrando no modernismo estavam muito individualizados. Com essa exposição dela e com o que o Machado, o Monteiro Lobato, né, escreveu, só fez unir esse pessoal que começou a defendê-la. Então, esse aspecto negativo do texto foi estopim de uma grande e bem estruturado movimento que teria sua explosão na Semana da Arte Moderna, em 22, e na consolidação do modernismo no Brasil. E depois dessa Semana da Arte Moderna, foi consolidado o modernismo no Brasil. Eu vou falar aqui sobre essa Semana da Arte Moderna, para vocês saberem a importância dela. A Semana de Arte Moderna, também chamada Semana de 1922, foi uma manifestação ártico-cultural idealizada por Di Cavalcante, realizada no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro, e é considerado um marco do modernismo brasileiro. A Semana de 1922 congregou artistas de diversas áreas, porque não foi só na pintura. Foi pintura, escultura, arquitetura, música, dança, literatura. Então, participaram direto ou indiretamente nomes célebres da arte brasileira, como Di Cavalcante, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Vitor Brecheretti, Manuel Bandeira, Heitor Villa-Lobos, Guilmar Novaes, Menotti de Alpitia, Vicente do Rego Monteiro, Zina Aita e Anitta Malfatti, que participou com 22 obras.
porque foi uma participação total. E Tarsila do Amaral, ela não participou na semana dos 22, não, porque ela estava em Paris. Mas, mesmo assim, seu nome entra na lista, pois ela se juntaria depois ao grupo, e esse grupo se tornaria um dos símbolos do modernismo, né? Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte, a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Isso aqui foi um cartaz da Semana da Arte Moderna. Isso aqui tem sobre o grupo dos 5, que foi formado. Depois de um ano sem produzir nenhuma obra, a Anitta voltou a ter aulas. E foi o período que ela estudou. Nesse período, ela estudou técnicas de natureza morta. E, nessa época, ela conhece a Tarsila do Amaral, que foi o começo de uma grande amizade. E, incentivada pelos amigos, ela participou, né, da Semana da Arte Moderna. E integrou, ao lado de Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Letícia, o grupo dos 5. Ela fez até um desenho do grupo, a lápis. Caneta, né? Tem a cor, lápis de cor, né, sobre papel. É o grupo dos 5. Aí são as obras dela, depois do que aconteceu. Tem aqui um nu reclinado, mas eu acho que já perdeu aquela pincelada dela. Aí tem a paisagem de Santa Amaro, ela já está começando, isso aí é um começo para ela no que se transformou a arte dela. Porque ela começa a pintar muita paisagem. Aqui ainda tem aquele movimento expressionista dela, né? Pintoreza, a gente vê. Esse aqui é o Mário de Andrade, que ela fez. Aqui tem figuras geométricas por trás, né? Dessa vez, ela não tá criando diagonais para a esquerda, não. É o contrário, ela está jogando, ela está tornando a imagem, justamente trazendo o fundo para a imagem. Você vê, ela jogou aqui, e aqui também, envolve a figura no fundo, né? Aí ela começa a fazer as pinturas nas Margaridas de Mário, um autorretrato dela. Ela começou a mudar a pintura dela. Fernanda de Castro, isso aqui ainda está no expressionismo, né? Desde de Almeida, os retratos que ela andou fazendo. Aqui é o retrato de Mário de Andrade, também. E, em 1923, ela já estava com 33 anos, ela foi para Paris, através daquela bolsa que ela queria no começo, de estudos, que o pensionato artístico do Estado de São Paulo dava. Na Europa, ela participou de alguns salões e de lá trouxe uma grande produção, basicamente de paisagens, nos interiores, e aí apresenta uma nítida influência de Matisse, Bonnat e Villard, entre outros. Então, ela volta em 1928 e leciona pintura e desenho na Universidade Mackenzie, na escola americana, e no seu ateliê. Ela monta um ateliê para dar aula. Aqui é a pintura, justamente o amarelo, o oposto, né? O frio
quente. Aí a pintura dela começa a ser de várias maneiras, entendeu? Ela começa a não ter, começa a pegar influência de alguns artistas franceses, né? E está mudando, vocês sentem uma mudança bem grande. Isso aqui é Vilar, Eduardo Vilar, totalmente. Tem também isso aqui é Matisse, ó, essa mulher, com esse corpo grande, sentada desse jeito, bate o olho e vê Matisse aí. Então, ela tentou muitos interiores com figuras. Aqui ela já põe a figurinha interessante, cria uma profundidade na porta, né? E aqui já é não sei se é um chão, o que é, já é reto, né? Já é duas dimensões aqui. Aqui ela cria a terceira. Isso aqui é um posto de Mona. Aí começa a fazer umas paisagens. Aqui já tem um movimento aqui já expressionista, né? Lembra aquela época dos impressionistas também? E um pouco Cézanne também. Esse é La Rentrée. Um quadro bem trabalhado. Na moda lá, desses artistas, né? Bonnat, Millar, Monet não, Matisse. Aqui eu não sei de quem ela se inspirou aqui. Ela começou a pintar o que ela queria pintar, na verdade é essa. Sabe o que faz me lembrar essa primeira? Faz me lembrar alguma figura do Rivera, Diego Pode ser. Rivera. Mas Por ela quê? não está. Mas ela não Não, assim, nada a está ver, no mas é Paris, ela estava na engraçado. França, né? Pois é, me faz lembrar alguma coisa da figura dele. Vocês veem que a pintura dela mudou totalmente, né? Ela, em 1929, realizou uma grande exposição que desagradou, inclusive, os amigos e, particularmente, a Mário de Andrade, pela diversidade e quase coerência das obras apresentadas. Ela iniciou, então, sua atividade de professora de pintura e desenho. Ela participou de várias associações e grupos, organizados de artistas, Sociedade Pro Arte Moderna, SPAM, liderada por Lazar Segal, Clube dos Artistas Modernos, CAM, organizado por Flávio de Carvalho, de Cavalcante e Carlos Prado, Clubinho dos Artistas, idealizado por Francisco Rebolói, do qual a Anitta foi presidente. Sociedade Paulista de Belas Artes, Família Artística Paulista, organizada por Rossi Ozzi. Foi também uma das fundadoras do Sindicato dos Artistas Plásticos, participando duramente muitos anos de sua diretoria e tornando-se sua presidente em 1941. Dora, a rainha do trevo.
aqui, essa pintura é uma pintura expressionista, mas não é aquele expressionismo que com tinta, como ela jogava, né? Você vê que é uma pintura mais lisa. Agora, esse quadro aqui, ela é de 1939, ela concluiu esse quadro, chamou Época da Colonização. É um quadro que você vê muito bem pintado. Se você olhar a técnica, né? Está na técnica cheio de detalhes. E ela foi influenciada por Wenda, que era um pintor alemão clássico do século XVIII. Anita defendia sua intenção de mostrar a sua capacidade de pintar como quisesse, pois tinha competência técnica para tal. Essa sua disposição já tinha sido objeto de recriminação de Mário de Andrade, que cobrava a amiga para que fizesse arte do seu tempo e sem imitar ninguém. Porque ela começou a entrar na arte do passado. E ele dizia que a arte, a pessoa tem que pintar a arte do seu tempo, né? E esse quadro ela apresentou no Salão Oficial de Belas Artes do Rio de Janeiro. E ele foi recusado. E é um quadro, se você olhar, um quadro perfeito, né? Técnico e tudo, e foi recusado. E ela atribuiu o fato a Mário de Andrade, e ficou zangadíssima e magoada, e escreveu ao amigo: Mário, só agora estou sabendo que vocês cortaram o quadro que enviei para o Salão Oficial de Belas Artes no Rio de Janeiro. Continue inabalado, em minha opinião, o critério de que esse meu quadro, Época de Colonização, seja um excelente trabalho, lamento a vossa escolha de júri e seleção. Eu sei que isso aí fez com que ela rompesse a amizade com o Mário de Andrade. Rompesse, pelo menos, não parou de escrever cartas, que ela escrevia muita carta e recebia muita carta dele. Isso aqui nos anos 40, no início, depois da morte da mãe, ela passou a viver na sua chácara em Diadema, São Paulo. E pintura de paisagem. Começou a visitar também Belo Horizonte, cidades históricas mineiras, e passou a retratar suas telas as procissões, festas regionais e flores. Essas flores são bem... Até que tem aquelas pinceladas, né, do expressionismo. Em 1975, a Anita foi convidada por Pedro Maria Bardi para organizar uma exposição no MASP de suas obras recentes. E ela escolheu o nome de Tomei a liberdade de pintar ao meu modo. Era uma tentativa de dar um basta às polêmicas suscitadas em torno de sua trajetória artística. Eu hoje faço pura e simplesmente arte popular brasileira. É preciso não confundir arte popular brasileira com folclore. A diferença é muito clara. Eu pinto aspectos da vida brasileira, aspectos da vida do povo, procuro retratar seus costumes, seus usos, seu ambiente. Procuro transportá-los vivos para minhas telas. Interpretar a alma popular. Eu não faço folclore nem faço primitivismo. Faço arte popular brasileira. Porque a Anita, ela começou a tentar, vocês vão ver, arte popular brasileira. Aí, aqui é o samba.
Aí ela pintava do jeito que ela queria. Você vai ver várias técnicas. Aqui é Cambuquira, cidade de Cambuquira, a folha de foco, mas foi o que eu consegui, 45. Aqui essa daqui está bem focada, né? Dá uma boa foto. Itanhaém, fez muitas cidadezinhas no interior. Paisagem de Ouro Preto. Essa também está bem, a pintura está dando para ver bem. Entre morros e roda d'água. Isso aí você olha, é uma pintura bem primitiva, né? Mas ela diz que é pintura brasileira. Festa de São João com guirlanda. Aqui não tem nome. Tem vários lá, mas eu fico com medo de muita coisa não ser dela, entendeu? Então eu parei por aqui. Mas eu sei que ela começou a pintar muito desse molde aqui. Cena campestre. Colheita de algodão, óleo de tela. Aí não tem nome, mas é festa, né? Na roça, deve ser. Bem, esse camponês, isso aí estava lá, mas não tinha data, então eu botei no final do quadro, mas isso é do começo, não sei quando. Deve ter sido bem no começo, a pintura dela, que tem uns homens assim, uns retratos assim. Isso também deve ser do começo, não tem data. Isso aqui, o medalhão que ela fez aqui. A Anitta morreu na cidade de São Paulo, aos 75 anos, dia 6 de novembro de 1964. Aqui são as referências bibliográficas. Acabou.